Relato 1. Assombrações na estrada. Sempre achei que quem dirige de noite precisa ter nervo de aço. A estrada escura engole tudo e o farol é a única coisa entre você e o vazio. Mas naquela viagem eu aprendi que existem coisas piores do que o breu, coisas que não deveriam ser vistas. E até hoje, quando lembro daquela família no acostamento, sinto meu sangue gelar como se estivesse de volta lá, naquela noite maldita. Era por volta das 2 da manhã. Eu estava levando uma carga de produtos alimentícios para o interior do Paraná. A estrada era deserta, cercada de mata dos dois lados, e a lua se escondia atrás de nuvens pesadas. Só dava para ouvir o ronco do motor e o som monótono dos pneus no asfalto. Tudo corria normal, até que no meio do escuro, o farol pegou um vulto mais à frente. Pareciam pessoas andando na beira da pista. Fui me aproximando devagar, curioso. Eram 3. Um homem, uma mulher e uma criança. Estavam lado a lado, caminhando devagar, como quem volta para casa depois de um dia cansativo. Mas tinha algo estranho neles. As roupas estavam meio sujas, rasgadas nas pontas, e a forma como andavam era lenta, arrastada, sem pressa nenhuma, mesmo naquela escuridão. Não dava para entender o que uma família fazia ali àquela hora. Reduzi a marcha e encostei um pouco mais para a direita. Abri o vidro e gritei: "Tá tudo bem aí? Precisam de ajuda?" Mas eles não reagiram. Continuaram andando, olhando para baixo, como se não tivessem me ouvido. A mulher segurava a mão da criança e o homem seguia na frente, arrastando os pés, sem olhar para trás. Achei que podiam estar em choque, talvez algum acidente, alguém perdido. A estrada ali era perigosa e isolada. Decidi parar o caminhão. Engatei o pisca-alerta e desci com a lanterna na mão. O vento frio bateu forte e o silêncio me incomodou de um jeito estranho. Olhei para eles de novo, a uns 20 metros de distância. A luz do farol os iluminava parcialmente. Gritei outra vez, perguntando se precisavam de carona. Nada, nenhum movimento, só o som dos meus próprios passos e o farfalhar das árvores ao redor. Subi de volta na cabine e liguei o motor, meio desconfiado. Resolvi me aproximar devagar com o caminhão, mantendo a luz alta. A estrada ali era tão escura que o farol parecia cortar um oceano de breu. Quando fiquei quase ao lado deles, percebi que algo estava muito errado. A mulher segurava a criança, mas a cabeça do menino caía para o lado, como se não tivesse força nenhuma. E o homem parecia curvado, rígido, como um boneco de pano. Gritei mais uma vez: "Ô gente, tá tudo bem?" Foi quando eles pararam, todos ao mesmo tempo. Ficaram imóveis, ainda de cabeça baixa. Meu estômago revirou. O ar ficou pesado e senti um arrepio subir pela nuca. Então, lentamente começaram a levantar o rosto. A luz do farol bateu bem neles, e eu juro por tudo que é mais sagrado. O que vi não era humano. Os rostos não eram rostos. Eram caveiras escuras, deformadas, com buracos fundos onde deveriam estar os olhos. A pele parecia apodrecida, colada nos ossos. A boca da mulher se abria num sorriso sem carne e a criança tinha o rosto oco, sem traços. Os 3 me olhavam agora, imóveis, com a cabeça ligeiramente inclinada. O farol tremia com a vibração do motor e cada segundo parecia uma eternidade. Senti o corpo inteiro congelar. A mão suava tanto que quase deixei o câmbio escapar. Tentei respirar fundo, mas o peito parecia travado. Foi instinto. Pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um tranco e eu arranquei dali com tudo. Enquanto ganhava velocidade, olhei pelo retrovisor e vi os 3 ainda de pé, no mesmo lugar, observando. Mas conforme eu me afastava, eles começaram a desaparecer. Não foi rápido. Primeiro, o homem se dissolveu como fumaça sumindo no ar. Depois a mulher. E por último, a criança, que ainda parecia me encarar mesmo sem olhos. Quando a imagem sumiu por completo, o breu voltou a dominar a estrada. E então veio o som, um grito baixo, arranhado, vindo de lugar nenhum, ecoando dentro da cabine.
Era como se o vento falasse comigo, sussurrando meu nome. Dirigi a noite inteira sem parar, o coração disparado, o olhar fixo no horizonte. Não ousei olhar mais para o retrovisor. Quando cheguei no posto de manhã, desci e fui direto lavar o rosto. O frentista me perguntou se estava tudo bem. Disse que eu parecia ter visto fantasma. Eu ri nervoso, mas a verdade é que não tive coragem de contar o que realmente vi. Como explicar uma coisa daquelas? Dias depois, comentei por alto com outro caminhoneiro mais velho. Ele ficou sério e me perguntou o trecho exato onde vi a família. Quando falei, ele baixou a cabeça e disse que ali, há uns 20 anos, uma família inteira tinha morrido num acidente. O caminhão que vinha na contramão perdeu o controle e pegou os três em cheio. Nunca encontraram o corpo da criança. Desde então, motoristas juram ver figuras andando no acostamento à noite. Fingi que não acreditei, mas aquilo me corroeu por dentro. Na viagem seguinte, tentei evitar o trecho, mas o desvio era grande demais. Passei por lá novamente, de dia, só para provar para mim mesmo que era coisa da cabeça. Parei no mesmo ponto, olhei para os lados. E lá, meio escondida no mato, havia uma cruz de madeira torta, com 3 nomes quase apagados pelo tempo. O vento soprou, e juro que ouvi passos atrás de mim. Desde aquela noite, nunca mais viajo com tranquilidade. Quando vejo alguém caminhando à beira da estrada de madrugada, eu simplesmente não paro mais. Prefiro ser chamado de insensível do que passar por aquilo de novo. Às vezes, no meio da viagem, tenho a sensação de ver sombras acompanhando o caminhão pelo acostamento. E toda vez que o farol pega nelas, eu desvio o olhar. Tem quem diga que a estrada é cheia de fantasmas, almas que não conseguem ir embora. Eu não duvido mais. Aquela família, se é que posso chamar assim, me ensinou que nem todo mundo que anda pela beira do asfalto ainda pertence a esse mundo. Às vezes o que você vê caminhando na escuridão não está pedindo ajuda, está só esperando que você pare. Relato 2. Nunca mexa com o desconhecido. Sempre fui um homem de estrada, 20 anos dirigindo para cima e para baixo nesse país. Já vi de tudo, acidente, assombração, gente ruim e gente boa. Mas juro, nunca pensei que um dia eu mesmo seria o alvo de algo que não consigo explicar. Tudo começou numa madrugada chuvosa, quando a raiva tomou o lugar da razão. Eu devia ter segurado a língua. Devia. Naquela época eu estava de cabeça quente. Problemas em casa, mulher me deixando, frete atrasado, contas empilhando. A estrada, que sempre foi minha fuga, naquele dia parecia um castigo. O rádio tocava baixo e o som do motor era o único amigo que me restava. Eu dirigia sozinho, fumando um cigarro atrás do outro, tentando afogar a raiva no cheiro do diesel e na solidão da madrugada. Foi quando vi as luzes. De longe pensei que fosse algum acidente. Reduzi e percebi que não. Eram pessoas, umas 5 ou 6, paradas bem no meio de uma encruzilhada, cada uma segurando uma vela acesa. As chamas tremiam com o vento e mesmo de dentro da cabine dava para sentir o clima pesado. Pareciam estar rezando ou murmurando algo. Eu deveria ter seguido em frente, mas o ódio me cegou. Pisei no freio, abaixei o vidro e gritei: "Ô bando de vagabundo, vai procurar o que fazer, ficar brincando com o diabo no meio da estrada a essa hora." Minha voz ecoou, carregada de rancor e arrogância. As velas tremularam. Ninguém respondeu. Eles simplesmente viraram a cabeça, todos ao mesmo tempo, na minha direção. E mesmo de longe, juro que vi os olhos deles brilharem como brasa. O coração acelerou. E eu arranquei com o caminhão, deixando o som do motor abafar o silêncio que ficou. "Que se danem", murmurei tentando rir. Mas algo dentro de mim sabia que eu tinha feito besteira. Uns 10 minutos depois, comecei a sentir o caminhão perder força. O ponteiro do combustível tremia, o motor tossia e o rádio, que antes só chiava baixo, começou a emitir um som estranho, como um sussurro misturado com estática.
Achei que fosse interferência, mas o chiado começou a formar palavras. Uma voz rouca, distante, quase inumana, dizia meu nome. João, por que zombou de nós? O som cortava, voltava, distorcido, como se viesse do fundo de um poço. Senti um arrepio subindo pela espinha e desliguei o rádio na hora. O caminhão estremeceu. E então, morreu. O motor simplesmente parou no meio da estrada vazia. Fiquei ali com o motor apagado, cercado por uma escuridão tão densa que parecia viva. O silêncio durou alguns segundos, até que o painel começou a piscar, as luzes acendendo e apagando sozinhas. Tentei dar partida, nada. Só o estalo seco do motor falhando. "Vamos, filha da mãe, liga!" Gritei, socando o volante. E foi nesse momento que ouvi um som forte, vindo de fora. 3 batidas secas, violentas, na porta do motorista. Pulei no banco. O coração disparou. Olhei pelo retrovisor. Nada. A estrada estava deserta. Só o farol iluminando a névoa que começava a subir do asfalto. As batidas vieram de novo, mais fortes, como se alguém quisesse arrancar a porta. A maçaneta tremeu. E então começou a chover. Uma chuva grossa, repentina, batendo no para-brisa com força, abafando os sons do mundo. Mas ainda dava para ouvir o toque surdo na lataria. Meu corpo tremia. Peguei o celular, mas não tinha sinal. "Quem tá aí?" Gritei com a voz falhando. Nenhuma resposta. Só o som das gotas e um trovão ao longe. De repente, senti o caminhão balançar, como se algo tivesse subido no estribo. Olhei rápido para o espelho lateral e vi uma sombra. Não era humana, era grande, disforme, curvada. As luzes do painel começaram a piscar freneticamente e o rádio voltou a ligar sozinho. A voz saiu clara dessa vez, sussurrando entre o chiado. "Zombou dos meus filhos. Pede perdão." A cabine inteira parecia vibrar. As batidas voltaram agora do outro lado, como se algo rodeasse o caminhão. Comecei a rezar em voz alta, tropeçando nas palavras. "Pai nosso que estais no céu, livrai-me do mal. Me perdoa, Senhor, me perdoa." Senti lágrimas nos olhos. Eu não sabia se o que pedia era para Deus ou para aquilo que me ouvia do lado de fora. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. O ar parecia pesado, difícil de respirar. A cada trovão, via sombras se moverem entre as árvores, como figuras humanas segurando velas. E a voz repetia sem parar: "Pede perdão, pede perdão." Eu tremia tanto que mal conseguia juntar as mãos. Rezei tudo o que sabia, pedindo desculpas, prometendo nunca mais zombar de ninguém. A chuva batia mais fraca, e então, silêncio. O painel parou de piscar. A interferência sumiu. Tentei girar a chave mais uma vez. O motor ronronou, como se nada tivesse acontecido. As luzes estabilizaram, e eu fiquei ali, parado, sem coragem de sair do lugar. O chão ainda brilhava com as poças d'água, e ao longe, no espelho, achei ver algo, uma vela acesa, tremulando sozinha no acostamento, antes de desaparecer na escuridão. Acelerei e fui embora. Dirigi até o amanhecer sem parar, sem respirar direito. Quando cheguei no posto da fronteira, as mãos ainda tremiam. Fui direto para a igreja da cidade. O padre me olhou e disse que o arrependimento sincero é ouvido, mesmo por quem habita o inferno. Desde aquele dia, nunca mais abro a boca para zombar de ninguém. Aprendi do jeito mais difícil que tem forças que não se deve provocar. E a estrada nunca perdoa. Relato 3. Fui transportado para um universo paralelo. Já ouvi muitas histórias de caminhoneiros que juram ter visto coisas estranhas nas estradas do Brasil. Fantasmas, criaturas, vultos, cidades que desaparecem. Sempre achei que fosse exagero de gente cansada, até o dia em que aconteceu comigo. Era uma madrugada qualquer no interior do país.
A estrada estava vazia, o rádio chiava e o som do motor era meu único companheiro. A lua iluminava fraco o caminho e o farol do caminhão recortava a poeira que subia do asfalto gasto. Meu destino era uma pequena cidade a poucas horas dali. O GPS marcava uma rota tranquila, sem desvios. Mas, quando cheguei numa encruzilhada, algo estranho aconteceu. O aparelho travou. A tela congelou num branco absoluto, sem sinal de satélite. Pensei que fosse falha comum. Às vezes acontece no interior. Olhei as placas, mas estavam cobertas de ferrugem. Sem conseguir ler, decidi virar à esquerda, confiando no instinto. Foi nesse momento que as luzes do painel começaram a piscar. O rádio desligou sozinho. O motor fez um som estranho, como se estivesse sendo engolido por um ruído metálico. Senti uma tontura leve e, de repente, tudo ficou silencioso. Tão silencioso que o próprio som do motor parecia abafado. Continuei dirigindo por reflexo, mas algo estava diferente. O céu parecia mais baixo, o ar mais denso. As árvores nas margens da estrada não tinham brilho. As folhas eram opacas, acinzentadas, pareciam mortas. Olhei ao redor. Nenhum carro, nenhuma placa, nenhum sinal de vida. Era como se o mundo tivesse sido esvaziado. Nem grilos, nem vento. Só aquele silêncio pesado que fazia o coração bater mais alto. Pensei em voltar, mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás estava escura demais, como se um breu absoluto engolisse tudo. Respirei fundo e segui em frente, com o peito apertado. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, o tempo parecia não passar, vi ao longe um posto de gasolina. As luzes estavam acesas, mas havia algo errado. Nenhum carro, nenhum frentista, só o som oco do vento batendo nas bandeiras. Parei o caminhão e desci. O chão parecia seco demais, quase rachado, e cada passo fazia eco. A loja de conveniência estava aberta. Entrei devagar, chamando, mas não havia ninguém. As prateleiras estavam vazias. Nenhum produto, nenhuma bebida, nenhuma alma. Só a luz branca piscando, zumbindo fraca. O cheiro era estranho, como se o ar não tivesse cheiro nenhum. Foi ali que o medo bateu de verdade. Saí correndo de volta para o caminhão. Olhei em volta. Nada, absolutamente nada. Era como estar em um mundo esquecido, um reflexo do real, um lugar onde a vida nunca existiu. Entrei na cabine e fechei as portas, trancando tudo. Comecei a rezar, pedi para Deus, para qualquer força, para me tirar dali. E foi quando vi algo se movendo no horizonte. Uma figura caminhando, lentamente, em minha direção, sem coragem de sair. A figura se aproximava, um homem parecia. Vestia roupas velhas, sujas, um chapéu surrado. Caminhava arrastando um dos pés, mas o rosto era pálido demais, quase translúcido. Abaixei o vidro e perguntei se ele podia me ajudar, se sabia onde eu estava. Ele me olhou por alguns segundos, com um olhar vazio, e respondeu num tom calmo: "Não costumo ajudar ninguém, mas você parece ser uma boa pessoa." Ele então tirou um relógio antigo do pulso, o ponteiro parado, como se o tempo tivesse morrido ali dentro. Me entregou e disse: "Siga em frente. Vire na próxima esquerda. Não pare e não olhe para trás." Antes que eu pudesse agradecer, ele se virou e começou a se afastar, desaparecendo lentamente entre as árvores sem cor. Entrei no caminhão, olhei o relógio em minha mão. Ele continuava parado. Dei partida. O motor roncou de um jeito estranho, mas funcionou. Segui reto, o coração disparado. Quando cheguei a tal encruzilhada e virei à esquerda, o impossível aconteceu. O relógio em minha mão começou a funcionar. Os ponteiros giraram sozinhos, rápidos, até marcarem o horário exato. E, de repente, ouvi algo que me fez chorar de alívio. O canto de um passarinho. Olhei em volta. As árvores tinham cor. O céu estava azul novamente, e pelo retrovisor vi um carro vindo atrás, me ultrapassando. Eu estava de volta ao meu mundo.
Parei o caminhão no acostamento e desabei a chorar. Agradeci em voz alta, tremendo. O relógio ainda marcava as horas certas, mas quando tentei colocá-lo no pulso, percebi. Ele estava frio, gelado como gelo. Guardei ele comigo até hoje. Às vezes ele para, e quando isso acontece, sinto aquele mesmo silêncio de novo. Nenhum som, nenhum vento. Como se por alguns segundos eu voltasse para aquele outro lugar. Não sei o que era. Se era outra dimensão ou o que chamam de sete além. Só sei que existe e está mais perto do que imaginamos. Às vezes, basta errar uma curva e você nunca mais volta ao mesmo. Desde então, nunca mais uso GPS à noite. E quando vejo uma encruzilhada sem placas, eu desacelero. Porque aprendi que nem toda estrada leva para casa. Algumas levam para onde o tempo para e o silêncio vive. E se um dia você estiver dirigindo sozinho e o mundo ao redor parecer sem brilho, reze e siga em frente, porque talvez, só talvez, você tenha dado de cara com o mesmo caminho que quase me levou para sempre.